Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Está vivo aí? Aleluia. Como é que você começou o ano de 2020? Feliz? Janeiro. Muita disposição. Foi ou não foi, irmãos? Muita disposição, muita alegria, muita vontade de vencer. Os sonhos, os projetos. Planejamos, tudo que almejamos, iniciamos janeiro com propósito e assim nós começamos o mês de janeiro, né? Começamos o mês de janeiro e graças a Deus, estava tudo caminhando no projeto, de repente deu uma paralisação. Aí nós chegamos à conclusão que o ano de 2020, eu estou sentindo que o ano de 2020 está recomeçando agora. Agora que a gente está começando a respirar uma atmosfera gostosa, sem pressão, foi ou não foi? Sem muita pressão, sem muita preocupação, mais livre, sentindo mais liberdade, estamos mais tranquilos, mais confiantes, crendo que apesar de estar em novembro, o ano não acabou e o milagre ainda pode acontecer em nome de Jesus. Amém? O milagre pode acontecer. E para o milagre acontecer, a gente tem que plantar fé. Fala assim, quem planta fé, fala com fé, quem planta fé, colhe milagres. Não é assim? Quem planta fé, come milagres. Não é quem toma café, não. Quem planta fé, come milagres. Colhe milagres, né? E então a gente está aí. Eu estou muito alegre esse ano, esses meses agora, esses últimos. A gente pôde respirar e tomar uma decisão. Vamos terminar esse tempo, vamos dar sequência, não vamos ficar parados mais, né? Mas o ano de 2020... De fevereiro, março para cá, deu uma estabilizada, uma estagnada, não é isso? Muitos projetos tiveram que ser engavetados, muitos planos tiveram que esperar, muitas conquistas que estavam planejadas de tomar posse, não teve jeito, porque parou tudo, então tudo parou, aparentemente, né? Mas nós não paramos interiormente, amém, irmãos? Nós continuamos no Senhor. Agora, o que nós entendemos é o seguinte, quando Jesus fala lá em Mateus, vamos lá em Mateus 16, João 16, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus reunido com seus discípulos, aqui é como se o ano estivesse terminando para eles, porque Jesus já estava aí ameaçando já ao fim de carreira, né? Ao fim de ministério aqui nessa terra. Então ele estava conversando com os seus discípulos, explicando alguma coisa para eles. Aqui, a partir do verso 25, fala, são palavras de despedida. Ele conversando abertamente com os seus discípulos, dos fatos, ele veio a esse mundo, ele ia voltar para o Pai, né? Aí a conversa foi caminhando, e então de repente eles falaram para Jesus assim, a partir do verso 30, verso 29, agora que falas claramente, e não em pregas nenhuma figura, não em parábolas, né? Agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que ninguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Que coisa linda, né? Depois que Jesus conversou com eles, esclareceu algumas coisas, eles tiveram a coragem de dizer, agora nós cremos que de fato vieste de Deus. Eles estavam ali com uma certeza, uma certa convicção de tudo aquilo que aconteceu e do que Jesus falou com eles. Aí Jesus responde para eles assim, vocês estão crendo agora? Né? Credes agora, como se diz, justamente agora, que já estou terminando o meu ministério, agora que vocês estão crendo? Na realidade, eles acham que estavam crendo, eles iam ter que passar por uma etapa ainda,
né, para poder ter mais revelação do Senhor. Aí Jesus disse para eles assim: olha, eis que vem a hora e já é chegada, vocês serão dispersos, cada um irá para sua casa, e me deixarei só, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Olha só, agora que nós cremos em Ti, agora nós sabemos que, né, que o Senhor é o Messias, agora que vocês estão crendo nisso, irmãos, hoje nós estamos aí terminando o ano de 2020, como que está a nossa fé no Senhor? Será que nós podemos dizer que agora que nós estamos vendo que Jesus está para voltar agora, hoje, será que nós podemos dizer que agora que nós estamos crendo no Senhor verdadeiramente, ou ainda tem algumas coisas para trás aí que estão em obscuro, e a gente ainda não teve esclarecimento de tantas coisas do Senhor? Porque o esclarecimento vem através da busca, amém, gente? Quanto mais buscamos a Deus na sua palavra, na oração, a revelação de Deus vem, e nós vamos tendo conhecimento das coisas aos poucos. O Senhor vai nos revelando à medida que a gente caminha. Deus não nos dá tudo de uma vez, é à medida que você vai crescendo na fé, nós devemos, à medida que a gente vai crescendo na fé, a gente vai recebendo novas revelações de Deus. Mas tem pessoas que ficam paradas e, como se diz, agora eu creio em Jesus, mas você crê mesmo? Você tem certeza que você está pronto para Jesus voltar e você subir com Ele? Como é que está a sua fé? Então Jesus, vendo a situação deles, ele pegou e falou com eles assim no verso 33, olha, isto tudo que eu falei para vocês, essas coisas que vos tenho dito, é para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês passarão, estou falando a minha linguagem, no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não foi ainda, mas ele venceu. Está vendo como é que é interessante isso? Ele não foi, ele diz aqui para eles que agora eu vou para o Pai, eu entrei nesse mundo, agora eu volto para o meu Pai, está escrito aqui atrás, aí agora ele está dizendo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, né? Está dizendo isso para eles, mas preste atenção, vocês vão passar por aflições, quer dizer que dentro de nós, irmãos, tem muito embaraço ainda dentro de nós, que nós vamos ter que passar por eles ainda. Agora que nós cremos em Ti, pode até crer agora, discípulo, mas tem muitas coisas que vocês vão ter que enfrentar, e a maior parte delas está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de você. Uma delas é a incredulidade. A gente carrega incredulidade desde nascença. Carregamos incredulidade, a gente quer ver para crer. Não é assim? Quero ver para crer. Agora que nós cremos que Tu és o Cristo, porque Tu falas, né? Não. Tem embaraços, tem dificuldades ainda dentro de vocês, e vocês vão passar por elas. Eu sei de todas elas que vocês vão passar, mas tem de bom ânimo, eu venci, porque Ele passou. Como homem, Ele passou por tudo e venceu, né? Então, tem embaraços dentro de mim, dentro de você, irmãos, que nós vamos enfrentar ainda. Nós podemos dizer, agora eu creio em Jesus, amém, mas permaneça nessa fé, porque vem embaraço, vem luta, vem dificuldade, vem prova, vem desafios, para que você permaneça na fé, amém? E muitas pessoas iniciaram esse ano com propósitos tremendos, mas pararam na fé, não tiraram proveito de uma situação inesperada, parou tudo, muitos não foram nem trabalhar, irmãos. Quantas empresas pararam, os empregados foram tudo para casa, aí a quantidade, a venda de cerveja triplicou, com o pessoal ficando em casa, bebidas triplicaram as vendas, porque o pessoal ficava em casa, diversões em casa, mas nem todos buscavam o Senhor como devia buscar, porque os obstáculos estão aí, não na nossa frente, mas dentro de nós, né? Então, a incredulidade é algo que a gente carrega dentro de nós, basta um momento de dificuldade, a gente não crê mais,
A gente retrocede na fé. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, em Efésios capítulo 6, quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, com tudo que aconteceu, vamos lá em Gálatas, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, ele fala, depois que ele passa, Paulo fala ele faz uma carta aqui para os Éfesos, ele manda essa carta para eles, né? Se você ler Efésios, você vai ver como que Paulo abre para eles aqui a verdade, explicando a palavra, e aqui no capítulo 4 ele começa falando sobre a unidade da fé, a importância de se permanecer, Efésios, que eu estou no 4, vocês vão acompanhar comigo aí, 4, ele fala assim, a importância, né, de permanecer na fé, esforçando diligentemente, o verso 3, por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Ele vai dizendo isso para eles ali, depois fala do ministério, aí fala a santidade cristã é oposta de solução, aqui a partir do verso 17, né? Tudo isso são situações que as pessoas enfrentam na sua vida cristã. Depois no verso 25 ele exorta a santidade. Quais são esses obstáculos? Efésios capítulo 4, verso 25, os obstáculos que estão dentro de nós, mentira. As pessoas falam mentira com muita naturalidade só para conseguir uma vantagem em certas coisas. Então ele começa a falar sobre isso, cuidado com a mentira, fale cada um a verdade. No 26 ele fala, irai-vos e não pequeis, não durma com a ira na sua cabeça, não durma com isso, porque isso traz pecado, você dorme com isso, amanhece com isso, né? Aquele que roubava não roube mais. Aí ele vai para as palavras, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação. Irmão, só esse versículo aqui, dá para a gente falar muita coisa, por causa das nossas palavras, e as nossas palavras, elas saem naturalmente, de repente você fala assim, oh, não devia ter falado isso, né? Dá um tapa na boca, por que eu falei isso? Não devia ter falado, me perdoa. Já falou. Palavras, cuidado com isso. E assim ele vai seguindo. Depois que ele fala tudo isso aí, essas recomendações, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, quanto a tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que eu falei com vocês, tudo que Jesus falou, no mundo vocês vão passar por situações difíceis, mas tem de bom ânimo, vocês vão vencer porque eu venci. Então ele diz, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. O nosso fortalecimento vem do Senhor, amém, irmãos? A nossa fé no Senhor, eu vou chegar lá na fé, que eu quero chegar lá. Revestidos de toda a armadura de Deus. Então tem um revestimento para suportar, para vencer os dados inflamados do maligno aqui nessa terra, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu primo, seu amigo, seu parente, não é contra nenhum deles, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Portanto, tomai, ele fala no início, revestido de toda a armadura de Deus, agora ele fala, toma essa armadura, para que você possa resistir no dia mau. Por isso que Jesus falou, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vencerão também. E depois de teres vencido, permanecer inabaláveis, aí as armaduras, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça,
como é tremendo uma pessoa ser verdadeira em todas as áreas da sua vida. Vista-se da verdade. Nunca tente se enganar a si mesmo. Seja verdadeiro consigo mesmo. Tiago fala, sede, pois, praticantes da verdade, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22 fala sobre isso. Então as pessoas enganam elas mesmas, crendo que elas estão praticando, vivendo a palavra. Mas não adianta, se eu e você não praticar a palavra, a gente está enganando a nós mesmos. A gente não vê frutos, resultados dentro de nós, daquilo que nós vivemos em Cristo Jesus. E quanto mais a gente planta no Senhor, mais a gente colhe. Então ele continua, aqui, estai, pois, firmes, cingidos da verdade, revestidos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Irmãos, a fé é o combustível do cristão. Sem fé não chegamos a lugar nenhum no reino de Deus. Sem fé, presta atenção, sem fé, você não chega a lugar nenhum no reino espiritual, no reino de Deus. E a fé, ela é a certeza das coisas que a gente espera, e convicção de fatos que a gente ainda não viu. Mas ele está dizendo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E como o maligno tem dardo inflamado para julgar na gente, irmão. E os dardos dele vêm na mente, sabia, né? O dardo inflamado do maligno é na mente. Ele cria uma situação na sua mente, você cria uma guerra dentro de você, aí vai acontecer coisas inesperadas, porque você foi atacado, deixou a seta do maligno entrar na sua mente. De repente você está vendo uma coisa, o inimigo joga uma seta, você passa a enxergar outra, e começa a tirar deduções. Muitas vezes chega até a falar mal de pessoas, porque você imaginou certas coisas. Como que é importante na vida do cristão o escudo da fé. Eu não aceito isso, eu rejeito, eu creio que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é assim, irmãos? O escudo da fé, nós temos que caminhar no escudo da fé. Então preste atenção, nós começamos um ano muito alegre, dispostos. Esse ano vai ser tremendo, ano de frutificação, é a nossa palavra para esse ano, irmãos. E nós estamos começando a ver resultados agora. Parece que nós ficamos adormecidos alguns meses. O inimigo conseguiu parar o mundo inteiro com essa pandemia. E o projeto dele, irmãos, é continuar essa pandemia. Porque ele viu que isso funciona no mundo inteiro. Você vê, por isso que Paulo fala, não ignoreis os desígnios de Satanás. Não pensa que acabou a guerra, não. Mas nós estamos no Senhor, revestidos da armadura de Deus, e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós temos que permanecer nele. Não baixe a guarda, não ignore o mundo espiritual. Não ignore. A nossa guerra é contra principados e potestades, dominadores deste mundo, nas regiões celestes. É assim, essa guerra que funciona assim. Mas agora, eles precisam de usar pessoas para fazer a guerra deles. Aí joga os dados inflamados, situações inesperadas, e a pessoa, se ela não tiver no escudo da fé, se ela não tiver revestida da armadura de Deus, se não tiver em verdade, que tem gente que parece que está na verdade, mas está numa mentira tremenda de vida, uma vida mentirosa como cristão, enganando a si mesmo, como o Tiago fala. Se a pessoa não tiver na verdade de Deus, irmãos, os dardos pegam ela com facilidade. A fé nos impulsiona a orar, sim ou não, irmãos? Se nós estamos na fé, nós sentimos vontade de orar.
Se nós estamos na fé, nós sentimos vontade de nos envolver com a obra de Deus, porque a obra dele é santa. Aleluia, irmãos. A obra é santa, a obra é dele, a fé que nos impulsiona. Quando eu era novo convertido, eu tinha um corinho que cantava assim: ninguém detém a obra santa. Quem lembra disso aí? Sôniozinho, meu Jesus. Ninguém detém a obra santa, nem Satã e o mundo todo pode apagar este amor. Ninguém detém a obra santa, essa causa é do Senhor. Essa é a musiquinha do Repepé, irmão. Vocês têm que lembrar disso aí. Mas olha só, como que é importante a gente guardar esse termo, guardando sempre o escudo da fé. Porque sem fé, tem pessoas que não têm fé, elas andam vazias e impulsionadas pelo vento, onde vai? Não tem direção. A fé nos impulsiona a estabilizar, a permanecer no Senhor, a estacionar o nosso barquinho nos pés do Senhor e receber o comando dele. Amém, irmãos? Nós precisamos de permanecer na nossa fé, porque ele continua dizendo, permanecendo na fé, com a qual o escudo, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele continua dizendo, também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, como nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor nos guarda, nos protege e nos livra. Ela gera dentro de nós o temor do Senhor na palavra, no conhecimento da palavra do Senhor. Então, quando Jesus estava ali junto com os seus discípulos, e ele disse isso para eles: olha, agora que vocês estão crendo, agora que vocês estão me vendo como tenho a verdade, preste atenção, vocês não passaram por nada, vocês vão passar por muita coisa ainda, e tem uma coisa, logo, já está para acontecer, vocês vão me deixar, rapidinho vocês vão me deixar, cada um vai para a sua casa, e eles foram para casa e ainda foram pescar, deixaram Jesus sozinho, primeiro tempestade que deu, correu todo mundo, agora que nós cremos e sabemos que o Senhor é Deus, é agora que nós cremos, irmãos, ou nós já cremos há muito tempo que Jesus é o Senhor? Nós temos caminhado com Ele ou não temos? Caminhado com Jesus, temos enfrentado lutas, problemas, dificuldades, mas temos celebrado muitas vitórias em Deus na nossa vida. Basta você olhar para trás, irmão, você vê como que o Senhor te abençoou lá atrás. Nós estamos até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, e com certeza grandes coisas nós vamos fazer, porque o Senhor é Deus, Ele é poderoso, amém? Então, permaneça no Senhor. Um dos obstáculos que eu falei é a incredulidade. Um outro obstáculo que eu posso dizer aqui é aquele de ter medo de se envolver na obra do Senhor. Isso é um obstáculo na vida dos cristãos. Tem medo de se envolver porque vai ser participante. Por quê? Porque ele vai ter que assumir compromisso com o reino de Deus. E nem todos querem compromisso com o reino. Por isso que Jesus falou, buscar o reino em primeiro lugar. E isso dá medo para alguns. Preste atenção, se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, Jesus falou, todas as outras coisas eu acrescentarei. Por que a gente não vê o primeiro lugar para ver as outras coisas pela fé ser acrescentada? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem, eu acrescentarei as outras coisas, diz o Senhor. Então vamos permanecer no reino, vamos permanecer na fé, irmãos, preste atenção, o ano de 2021 está na porta, eu estou falando isso aqui pensando em 2021, porque 2020 nós vamos completar o ano, vamos celebrar a nossa ceia de virada de ano, mas temos que entrar no primeiro
no primeiro dia de 2021, revestidos de toda a armadura de Deus, porque se esse ano foi difícil, o ano que vem poderá ser também, mas difícil ou não, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, cai mil ao nosso lado, 10 mil à direita, não seremos abalados, porque Ele está conosco, irmãos. Venha o que vier, Jesus é maior. Amém? E preste atenção, de repente Jesus vem em 2021. Pensou? Jesus vindo em 2021, 2021, qualquer dia do ano de 2021, os céus dão aquele clarão lindo, a trombeta, a gente escuta a trombeta ecoar, aí vem Jesus com poder e glória no meio das nuvens, com seus anjos, de repente a gente vê que as sepulturas estão abrindo, o fogo que queimou, desintegrou, vai devolver os corpos serão todos ressuscitados, e nós, num piscar de olhos, estaremos com o Senhor. Quem ficar aqui vai passar pela tribulação, de não ter o Espírito Santo mais, que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Então nós vamos subir com o Senhor, e quem ficar vai ter que permanecer numa posição de fé, sozinho em Deus. Não vai ter o Espírito Santo para dar força e poder, mas a posição é dele. Porque às vezes a pessoa tomava posição aqui sem o Espírito Santo, agora vai ter que pôr em prática o que ele fazia sem o Espírito Santo. Mas vamos voltar aqui, né? Guardando sempre o escudo da fé, que é a palavra, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos nos preparar, irmãos, para esse fechada de ano, recebendo as bênçãos de Deus para esse ano ainda. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem grandes coisas para esse ano. Nós precisamos de retomar. Eu disse que eu estou sentindo que agora nós estamos retomando o ponto inicial. Estamos voltando à atividade agora, deu uma estabilizada. Ninguém quis, aconteceu, mas estamos agora retornando no trecho, no caminho do Senhor, fazendo a obra dele nessa cidade. Os obstáculos estão sendo retirados. Usamos a máscara porque é lei. É lei, tem que usar máscara, né? Mas imagina, coisa mais linda é você olhar para o seu irmão sem máscara no rosto dele. Você vê a face do seu irmão sem máscara. Até isso o inimigo conseguiu tirar dos nossos olhos. Você vê o seu irmão dentro do corpo de Cristo da igreja sem máscara. Isso vai acabar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Vamos orar. Precisamos de ser participativos na obra do Senhor. Precisamos nos envolver mais com essa obra. Retornar ao crescimento. Fazer a vontade do Senhor. Se você puder, leia Efésios todinho. Você vai ver as recomendações do apóstolo Paulo para os Efésios, e elas são para nós também. Vão edificar a nossa vida no Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Ora ao Senhor nessa noite. Como que está a sua fé? O escudo da fé. Você tem conseguido rebater todo dado inflamado do maligno na sua mente, nesses dias que estamos vivendo? São tantas setas que vêm sobre nós, tantos argumentos, tantas críticas, acusações, tanto falatório, tanto xingamento. Às vezes eu vejo pessoas xingando, palavreado, baixo. Falta de fé, de permanecer no Senhor. Te louvamos, te rendemos graças nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a permanecer em Ti.
nos cobrindo com o revestimento da armadura do Senhor. Assim também nós poderemos rebater todo dado inflamado do maligno em nossas vidas, embraçando o escudo da fé e permanecendo na tua palavra, que é a espada do Espírito, que com ela nós podemos atacar, podemos nos defender e podemos fazer a tua obra. Nos abençoa nessa noite como igreja do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa nação, o nosso país, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. O Senhor nos dê graça nesses dias, neste ano ainda, Senhor, possamos ver resultados positivos, não somente na tua igreja, mas na nossa nação, na nossa família, nos nossos familiares. E o Senhor, que tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e que esse tempo determinado na vida dos teus filhos, os propósitos que o Senhor tem sejam realizados. O Senhor tem propósito na vida dos teus filhos, que eles sejam realizados. Aqueles que estão se empenhando nesses dias em, oh Deus, em se envolver com política, se o Senhor tem propósito, com certeza eles serão alcançados na vida dos teus filhos. Mas se não tiver também, que eles possam entender qual é a tua perfeita e agradável vontade para a vida deles. Porque nós queremos andar dentro da tua vontade, dentro do teu propósito. Mas nos abençoa, abençoa a nossa cidade, aquele prefeito que será eleito, livra-nos, Senhor, de todo corrupto, de todo mal, ou de todo enganoso, Senhor. Mas que o Senhor, na tua misericórdia, direcione alguém que venha governar essa cidade, Senhor. Assim como os vereadores que serão eleitos também. Dá graça e dá sabedoria para o teu povo. Votar um voto consciente na pessoa que eles acham que tem o temor do Senhor em seus corações. Nos abençoa como família, povo do Senhor. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz. Nós oramos a ti nessa noite, te dando graças, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora até a volta do Rei Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus.